não arrebenta. Então, a comunidade, o tucum, ele também é uma entidade, não é? Então fala, esta é a linha do tucum que traz toda a lealdade, não é? Castigando os mentirosos aqui dentro da verdade. Porque a linha do tucum, ela tem os espinhos, né, em toda, na folha, no caule, então tem que ter muita atenção, né, para você não se machucar, né, e o próprio espinho também a comunidade usa na acupuntura, né? Então esse é um trabalho assim, muito interessante, porque ninguém mais fazia mais a linha do tucum, né, porque quando chegou o nylon, não é? Ninguém mais queria trabalhar com tucum, o artesanato da comunidade passou a ser com nylon, e até que as mulheres falaram, não, a gente quer fazer um artesanato biodegradável, a gente quer fazer um artesanato que não entre nylon, não entre metal, não entre nada. Então elas começaram a passar para jovens esse conhecimento tradicional da arte do tucum, que vem, né, dos índios, o conhecimento dos índios passando para os seringueiros daquela região. Então eles desenvolveram um artesanato biodegradável, né, que não, e também desenvolveram pigmentos naturais para as sementes, para que todo o processo fosse natural. Então é um trabalho muito interessante, que depois, se vocês quiserem, tem o material didático e tem também o filme. Outro trabalho que a gente tem desenvolvido também, ainda um pouco lentamente, né, é um trabalho com os Yawanawá, né, também no Acre, no Rio Gregório, com as plantas sagradas, né. A comunidade Yawanawá, eles recuperaram, depois que eles expulsaram os evangélicos da aldeia e queimaram as Bíblias, não é? Eles começaram a resgatar a sua cultura, com as histórias, com a pintura corporal, com as danças, com as brincadeiras, e agora chegou a hora de resgatar também a medicina, né? Então me convidaram para fazer esse trabalho de resgate, não só das plantas, as plantas de poder, não é? Como o uni, a sananga, não é? E também a medicina animal, né? Com o cambô, né? Inclusive a comunidade também da linha do tucum trabalha também com a vacina do sapo. Então é muito interessante observar esse tipo de recuperação dessa medicina tradicional, que está acontecendo não só com os Yawanawá, está acontecendo com vários povos indígenas. Eu estou chegando do Acre agora, teve o Congresso Internacional da Ayahuasca, onde eu me surpreendi com tantos trabalhos incríveis, né, na parte de criança de rua, adolescente de rua, apenados, drogaditos, alcoólatras. Eu não imaginava que tinha tanta gente nesse mundão aí, trabalhando com a Ayahuasca, na parte também da psicologia, da psicoterapia. E também lá no congresso estava a figura máxima da etnofarmacologia, que é o Dennis McKenna, irmão do Terence McKenna, não é? Que são especialistas das plantas mágicas, das plantas de poder. E eu fiquei muito surpreendida com a palestra do Dennis McKenna, porque ele colocou uma situação, assim, resumindo, ele coloca uma situação assim, que o homem está destruindo a atmosfera, não é? E a única maneira, né, de deter essa destruição da atmosfera, do planeta, é através da fitoesfera, não é? Então são as plantas, né, as plantas inteligentes que vão atrás do homem, né, que corresponde à neurosfera, para se comunicar com o homem, para alertar eles, para dar consciência a ele, para impedir, né, essa destruição, né, pela água, pela queimada, pela monocultura, né? Então é toda uma inversão. A gente pensa que nós que estamos procurando as plantas de poder para aumentar a nossa consciência, e no entanto são as plantas que estão procurando o homem para alertar o homem da situação que o planeta está. Então foi muito interessante, né, com a participação de várias comunidades indígenas. Então a gente vê que às vezes a gente acha que isso é um tema assim muito restrito, né, muito pontual, e a gente vê que está o mundo inteiro, né, pesquisando essas plantas mágicas, essas plantas professoras. Nós temos um outro projeto interessante, que são as parteiras. Não é? Então, é a utilização
das plantas mágicas, né, com as parteiras. Então são aquelas comunidades que utilizam a ayahuasca, também chamada de vegetal, também chamada de daime, também chamada de uni, camarampe. Então elas utilizam essas plantas para auxiliar no processo de parto, né? Então esse chama a arte de partejar, mito e mistério do nascimento na luz do Santo Daime. Esse é um trabalho de uma médica, a Denise Monteiro, eu sou uma colaboradora, onde eu escrevi uma parte que eu falo das plantas antes, durante e depois do parto. E não só as plantas professoras, como também as plantas aliadas, aquelas plantas que vão ajudar, né, no parto, como por exemplo, uma que é invasora dos quintais, eu não trouxe ela aqui, que é o mentrasto, o Ageratum conizoide. Eu sempre falo o nome científico, que o nome popular varia de lugar para lugar. Então é interessante porque essa planta, a erva de São João, também chamada de erva de São João, não é a erva de São João hipérico, que é para hipertensão, né, e antidepressivo, não é. É o mentrasto, também chamado de erva de São João. É interessante que funciona como um diagnóstico. Assim, a mulher vai parir, mas está demorando muito. Então ela colhe a erva de São João, o mentrasto, e faz um banho. E aí ou a mulher vai parir ou a mulher vai dormir. Então funciona, né, como um diagnóstico. Então esse é um trabalho bem interessante, né, não só para as mulheres, mas para os homens também, que têm alma feminina, né, que também auxiliam no parto de suas companheiras. Nós temos um projeto também no Rio Grande do Sul, com os Mibiá-Guarani, que é um projeto de etnodesenvolvimento. Os Mibiá-Guarani, vocês sabem que eles são povos coletores, não é? Então sempre andando, eles nunca se fixam num determinado lugar, eles estão sempre atrás da terra dos sem mares, o que dificulta você fazer um trabalho. E a questão de ser um povo coletor, numa situação em que as matas estão desaparecendo, então nós fizemos uma proposta de plantar. Vamos criar hortos medicinais e vamos plantar. Né? Vamos plantar não só as plantas do roçado, né? A macaxeira, né? O aipim, o milho, mas vamos plantar também as plantas do artesanato, que é a base da economia dos Mibiá-Guarani. E foi toda uma questão, porque os antropólogos falaram, não, mas vocês estão interferindo no modo de ser dessa comunidade. Eles são coletores, eles não são agricultores. E aí ficou aquela situação, então a comunidade, junto com o seu pajé, com o seu cacique, eles são muito religiosos, tudo eles consultam o Nhanderu, que é o seu Deus. Então na casa de reza eles foram fazer essa consulta. O que Nhanderu achava de mudar essa forma tradicional, né, de viver. E graças a Deus, Nhanderu, que não é bobo nem nada, Deus, disse, vamos plantar, porque daqui a pouco não vai ter um cipó para tirar nada, para fazer nada, nem para comer. Então é um projeto que já tem 6 anos, e então várias comunidades estratégicas lá do Rio Grande do Sul, eles têm um horto medicinal, esse horto medicinal, essas mudas são replicadas na aldeia, né, e eles estão realmente replantando as florestas. Eu quero dizer que as pessoas que tiverem interesse em participar dos nossos projetos, da nossa ONG, depois entrem em contato comigo, com a Maíra, né, porque nós aceitamos, principalmente voluntários, nessa situação. Durante algum tempo a gente teve apoio da Petrobras, nós conseguimos ganhar vários editais, inclusive Petrobras Ambiental, mas agora vocês sabem, é possível contar com qualquer apoio da Petrobras, então nós estamos contando com o nosso próprio apoio. Eu tenho uma empresa de fitoterápicos e cosméticos, não é? E parte da venda desses produtos vai para os nossos projetos socioambientais, principalmente lá no Juruá, que é uma comunidade que é um lugar que não tem luz, não tem internet. Você tem que pegar um avião até Rio Branco você vai até Cruzeiro do Sul, de Cruzeiro do Sul você pega um barco 3 dias até Ipixuna, de Ipixuna você pega uma canoa 11 horas até a beira do Seringal e depois você anda 5 horas para chegar na comunidade. Então, assim, é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, por outro lado,
a comunidade se fortalece, a comunidade percebendo que o seu bioma era uma floresta de palmeira, de buriti, de açaí, de patuá, começaram a ver que uma forma de melhorar a economia familiar era realmente fazendo um artesanato diferenciado, né? Um artesanato biodegradável. Eu morei 12 anos na floresta na Amazônia, né? E eu sou do Rio de Janeiro, passei 12 anos lá, inclusive tive minha filha também em Boca do Acre, quando eu era secretária de cultura desse município perdido no meio da floresta. E depois voltei para o Rio de Janeiro. Então nós temos uma subsede, a sede da nossa ONG é no Rio Grande do Sul e a subsede é em Teresópolis, nas montanhas do Rio de Janeiro, onde eu tenho mais de 100 espécies medicinais, né? Onde tem mais de 100 espécies, onde eu tenho um laboratório escola, onde cada um vai aprender a fazer, não é? Vai aprender a fazer não só a sua farmácia caseira, mas também seus produtos de beleza. Então, eu ensino a fazer o básico da farmácia caseira, que é a tintura, que eu inclusive vou ensinar agora nesse final de semana, o xarope, a pomada, o óleo de massagem, né? E, claro, no curso de cosmética, que é saúde e beleza com a natureza, então eu ensino a fazer o shampoo, a colônia, a loção, né? Não só, não tenho medo de competição, né? Então nós temos, durante esse tempo a gente foi construindo, foi fazendo uma gestão da nossa empresa, que chama Viridis. Viridis é um nome científico da primeira planta que eu estudei, que é a Psychotria viridis, que é a rainha, que é a planta que faz essa bebida mágica da ayahuasca. Foi uma bolsa do CNPq que eu ganhei quando eu fiz História na Universidade do Acre, para estudar comunidades extrativistas que utilizavam plantas medicinais e plantas mágico-rituais. E então, eu tenho agora entrado num novo ramo para mim, que é essa questão da gestão de uma microempresa que trabalha com produtos da biodiversidade. Eu acho que se eu tivesse estudado antes de fazer, talvez eu não fizesse, porque aqui no Brasil, vocês sabem que criar uma pequena empresa, uma micro, uma pequena ou qualquer empresa, realmente é uma dificuldade, é uma burocracia, é uma despesa, parece que o Estado é contra você, não quer que você realmente produza. Então, há 2 anos atrás, eu fiz uma especialização na Fiocruz, eu recomendo vocês a fazerem, porque pode ser inclusive online, não precisa ser presencial, você tem essa opção, que chama Gestão de Inovação em Fitomedicamento. Né? Gestão de inovação em fitomedicamento. Não que você vai aprender a fazer algum fitomedicamento, não, você não vai aprender a fazer, mas você vai entender toda a macro situação, a macropolítica, entendeu? Do que é você fazer uma gestão, e não é só de uma empresa não, é a gestão da vida. Você começa a planejar, você começa a entender, antes de você abrir qualquer negócio, quem pensa, eu vou abrir uma saboaria, eu vou abrir uma questão. Então, é importante pesquisar no Visa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária. É importante você entender o que é o CEGEN, que é o Conselho do Patrimônio Genético, entendeu? Porque se você vai pesquisar uma planta e essa planta está numa comunidade, então você tem que saber quais são os critérios, o que você tem que fazer para poder conseguir pesquisar essa planta na comunidade. Não é a questão de patente, se essa planta, se tem algum produto similar que foi patenteado, então você tem que pesquisar o INPI, que é o Instituto de Marcas e Patentes. Então você começa a entender, ter uma macro visão da situação, entendeu? Para ver se vale realmente a pena você concentrar seus esforços nesse segmento. Né? Hoje eu vou dar assim uma palhinha, né, aqui assim sobre algumas plantas, principalmente plantas aqui do Cerrado. Eu quero dizer para vocês assim que cuidar da saúde com plantas medicinais é uma escolha estratégica para você observar a relação recíproca entre a saúde humana e a saúde ambiental. Então não adianta a gente cuidar só da saúde, eu vou agora cuidar da minha saúde, se a gente não cuidar do ambiente. Eu não vou falar meio ambiente, porque não existe metade do ambiente, o ambiente é inteiro.
Então eu trouxe aqui algumas plantas, né? Eu ensino a fazer, tem um trabalho também muito interessante, eu estou inclusive com essa camiseta aqui da Agrofloresta, né? Porque a gente tem desenvolvido, inclusive lá junto com os Yawanawá agora, caiu a ficha que as comunidades indígenas precisam fazer a agrofloresta, que é a saída, é a única forma, entendeu, de caminhar para a sustentabilidade. Então eles estão assim muito motivados, né, plantando bastante, com a ajuda dos pupilos do Ernest, né, que inclusive tá aqui em Brasília, vai dar um curso também aqui em Brasília. E dentro da agrofloresta tem um campo novo que chama agrofarmácia. O que é a agrofarmácia? Na hora que você começa a colocar, né, a bananeira, o açaí, as frutíferas, a macaxeira, o milho, né, você também vai colocar as plantas medicinais. As plantas medicinais que a comunidade mais necessita. Porque a natureza ela é tão pródiga que nasce naquele local exatamente as plantas que aquela comunidade tem necessidade, né, de usar, né, para suas enfermidades. Nós temos no Brasil essa riqueza de plantas medicinais, né? São 6 biomas com suas características. O Cerrado, então, nem se fala. Tem um livro que eu recomendo muito aqui do Cerrado, da Associação Pacari, que é um estudo com as comunidades tradicionais aqui da região, né? Onde eles fazem aprofundam, né, um estudo de determinadas plantas. Eu peguei uma gripe agora nessa viagem, aí, então eu estou um pouco... Então eu trouxe aqui, vamos ver assim, que plantas são essas que estão aqui. Vamos começando a falar das menores, aqui que estão na frente. Não é? Nós temos aqui, vou começar pela carqueja. Né? Esse aqui seria um jardim, esse aqui faz parte da nossa agrofloresta, porque na agrofloresta a gente vai colocar plantas rasteiras, plantas herbáceas e plantas subarbustivas, arbustivas e arbóreas. Né? Então, por isso que é importante você saber como é que essas plantas se desenvolvem, né? Qual é o tamanho da planta, para você pensar como é que você vai distribuir ela dentro da agrofloresta. Nós temos aqui uma planta nativa, né? Nativa da Mata Atlântica, mas também aqui no Cerrado a gente encontra, que é a carqueja. Né? A carqueja é a Baccharis trimera. Aí muita gente fala, mas como é que eu vou decorar esses nomes complicados? Entendeu? Sempre você faz uma associação. No caso da carqueja, você vê que a carqueja ela tem 3 lados, né? Então é trímera, Baccharis trimera. Essa foi uma das plantas, porque no final da década de 70, o Ministério da Saúde, vendo que estava correndo solto a biopirataria, né, os japoneses levando cupuaçu, andiroba, copaíba, patenteando, né, os americanos, até a ayahuasca os americanos patentearam, porque nos Estados Unidos você pode patentear a planta. E se você patenteia a planta, ninguém pode usar a planta, a não ser que pague a você para usar a planta. Então imagina os índios pagando royalties aos americanos cada vez que tiver que tomar a sua bebida mágica ritual. Mas essa patente foi cassada. Né? Então, mas eu estava querendo dizer que no final da década de 70, o Ministério da Saúde, preocupado com a biopirataria, eles abriram um projeto dentro do Ministério da Saúde, dentro da SEMI, da Central de Medicamentos, chamado PPPM, Projeto de Pesquisa de Plantas Medicinais. Nesse projeto, eles pegaram 100 plantas nativas, né, para estudar sob o ponto de vista científico, farmacológico, para fazer testes em animais, para fazer testes em pessoas, né, para realmente comprovar cientificamente aquilo que a comunidade tradicionalmente já conhece. Então, porque o mesmo processo que um pesquisador tem de pesquisar uma planta, também tem uma comunidade para descobrir que propriedade é. Que processo é esse? É o processo da observação. E trabalhar com planta, gente, é observar. Você observa o tempo inteiro.
é experimentação, é tentativa de acerto e erro. E nunca um pesquisador pega uma planta do nada, sem nenhuma informação popular. Sempre ele tem uma referência dessa informação para testar se aquilo que a comunidade conhece realmente tem validade científica. Então, na década de 1978 e durante 25 anos, esse projeto ele aconteceu aqui, inclusive, o núcleo foi aqui em Brasília, na Central de Medicamentos, e eles de 100 plantas, eles chegaram à conclusão de 10 plantas, que 10 plantas que a comunidade utilizava eram plantas que você podia utilizar para atender as 3 questões básicas, que é, primeiro, eficácia, será que essa planta cura realmente? Segundo, toxicidade, ela tem efeito colateral, ela é tóxica. Terceiro, controle de qualidade. Você tem como ter um controle da qualidade, você tem como ter um controle da quantidade de princípios ativos. Né? Então, para atender essas questões, eles pegaram 100 plantas e chegaram à conclusão de 10. Uma dessas plantas, uma eu já falei para vocês, que é o metrasto, KR de São João, que funciona na Amazônia como um diagnóstico da gravidez, mas que foi estudada como uma planta antirreumática. E a segunda planta é a carqueja, a Baccharis trimia, que é uma planta que é chamada de colagoga e colerética. O que quer dizer isso, colagoga e colerética? Aumenta a produção e a excreção da bilis. Então é uma planta para o fígado. Não é? E agora, estudos mais recentes da carqueja viram que a carqueja é excelente para diabetes, ela diminui a quantidade de açúcar no sangue. Não é? A carqueja também é a planta que ajuda a emagrecer. Por quê? Ela diminui a ansiedade, aquela vontade de toda hora comer uma coisinha. Não é? Ela é digestiva, ela é hepatoprotetora, ela é ligeiramente diurética e ela ainda ajuda no trânsito intestinal. Ou seja, ela faz serviço completo. Agora, só não é a gostosinha, né? Também não se pode ter tudo. Então a carqueja, ela é amarguinha e a gente já tem essa dica que planta amarga, ela é boa para o fígado. Não é? Então, como é que você usa uma planta medicinal? Porque muita gente fala, engraçado, eu fiz um chá e não tive efeito nenhum benéfico. Por quê? Você fez corretamente? Você sabe qual é a planta que precisa ferver e a planta que você não tem que ferver? Porque o processo de ferver é o processo de decocção. Decocção. Então eu vou ferver, a dica é, tudo que é duro, tudo que é as cascas, as plantas duras, as folhas duras, as raízes, os rizomas, eu vou ferver. Né? Decocção. Né? E tudo que é macio, é mole, é tenro, né? Ali eu tenho alfazema, capuchinha, todas as folhas macias, flores, sementes, eu vou fazer a infusão. A infusão é o chamado chá abafado. Eu fervo a água, pico a planta, é importante picar a planta, rasurar a planta, porque quando você pica a planta, você quebra as moléculas. E aí você vai colocar dentro da água e vai abafar 10 minutos. Você não vai ferver a planta. Então essa é uma dicasinha boa, né, do professor Marcos, para você não ficar na dúvida na hora de fazer o seu chá. A carqueja, ela é mole ou ela é dura? Ela é mole porque ela aqui é uma mudinha, mas a carqueja ela é dura, não é? Então, se você pega uma muda jovem, você pode fazer uma infusão, mas se você pega uma muda adulta, você vai ver que ela é dura. Então é uma decocção. E aí o chá você toma quantas vezes por dia? O chá você toma 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Mas eu tomo chá quente ou tomo chá frio? Depende. Se você, por exemplo, quente é para todo problema de garganta, não é? Quente é para fazer banho de assento para os males íntimos da mulher. Não é? Agora, se é para o estômago, para o fígado, para os outros órgãos, eu vou fazer a temperatura, eu vou tomar em temperatura ambiente. Quanto tempo dura um chá depois que eu faço? Alguém sabe? 24 horas. 24 horas. Então, exatamente, não adianta fazer o chá e colocar na geladeira a semana inteira. Não vai funcionar.
A carqueja ela tem uma curiosidade também. Onde tem carqueja, tem carrapato. Tá? E a carqueja é a planta do carrapato. Então você vai fazer o quê? Uma alcoolatura com a carqueja. O que é uma alcoolatura? Eu vou pegar 200 gramas da erva fresca ou 100 gramas da erva seca e vou colocar num litro de álcool. Pode ser qualquer álcool, não precisa ser o álcool de cereais. Porque eu não vou tomar, não é uma ingestão, não é uma tintura, não é um extrato alcoólico, nem fluido. É uma alcoolatura que eu vou usar externamente. Então, toda vez que eu for para o mato, eu vou passar aquela alcoolatura para não pegar carrapato. E mesmo que eu sou picada de carrapato, eu vou, então, passar depois para cicatrizar as mordeduras. Né? Então, a carqueja é uma planta fantástica, entendeu? Fácil de você cultivar, porque a carqueja, ela gosta de solo pobre, compactado, ácido. Então, você não precisa, inclusive... Se você vai num lugar, eu vou comprar um sítio, a primeira coisa que você observa é o quê? O que nasce espontaneamente nesse lugar. Por quê? Eu fazendo o levantamento das plantas que nascem espontaneamente no lugar, eu vou ter uma ideia do tipo de solo que é aquele sítio. Então a carqueja, se é um lugar que está cheio de carqueja, eu já sei que é um solo pobre, compactado, ácido. Né? Bom, alfazema. Alfazema não é uma planta nossa, é uma planta, a gente chama de aclimatada, né? É uma planta da Europa, mas uma aclimatada aqui há muito tempo. Né? E a alfazema é o máximo, gente, porque a alfazema é a planta de proteção da mulher, aumenta a espiritualidade, ela tem propriedades, ela é euséptica, ela é repelente, é a planta que você pode usar no bebê. Você pode dar banho no bebê, fazer chantala, massagem com óleo de alfazema no bebê, né? Lavar a roupinha do neném para esterilizar. Então é a planta da mamãe e do bebê, é a alfazema. Né? Então você pode fazer a colônia de alfazema, que é a única colônia que você pode usar na criança. Né? E a alfazema, tem um pesquisador chamado Jaap Hubers, que ele tem um livro chamado O Livro de Ouro das Plantas Medicinais. Então, ele desenvolve uma doutrina dos temperamentos e elementos. Então, ele fala assim, a gente não deve usar uma planta medicinal igual a gente usa remédio da farmácia. Por exemplo, se eu tô com cólica, eu tô com dor, eu vou tomar um Buscopan. Tal. É a mesma coisa. A gente, eu tô com um problema no fígado, eu vou tomar carqueja. Deve primeiro ver qual é o temperamento da pessoa, né, para saber qual é a planta melhor para ela. Né? Pode ser que não seja carqueja, né? Seja outra planta boa para o fígado. Né? E no caso da alfazema, dentro desse estudo, ele fala assim, que são indicados para aquelas pessoas que têm os melhores projetos. Estão com tudo para acontecer, mas não acontece. Então a alfazema é aquela planta maravilhosa, né? Que vai abrir nossos projetos. É uma planta que, se você tem insônia, não dorme direito, está preocupado com a prova, com isso, com aquilo, você bota uns raminhos da alfazema debaixo do travesseiro, que ela harmoniza o sono. Não é? Você pode pulverizar o travesseiro com a colônia de alfazema. Então ela tem assim, muitas propriedades, né? E é extremamente aromática, né? Cheirosa. A capuchinha, né? Importante dizer o nome científico, é lavândula. Lavândula officinarius. E por que chama lavândula? Porque vem de lavar, limpar. Antigamente não tinha, eles usavam nos hospitais o óleo essencial da lavanda, que era antisséptico, né? Para matar os micróbios, as bactérias. Então, a lavândula, muita gente, e tem uma variedade. Se você vai numa loja de plantas, você fala assim, eu quero alfazema. Eles não vão te dar essa espécie. Eles vão te dar a lavândula officinalis. Essa aqui, perdão, é a lavândula spica, porque dá flor. A única alfazema que dá flor no Brasil é a lavândula spica. A officinalis, ela dá na Europa. Né? Mas as duas têm propriedades, tem óleos essenciais, principalmente o lavandulol. Geralmente o que acaba em ol é o óleo essencial. Então o princípio ativo da carqueja também é um óleo essencial, é o carquejol, né? E da alfazema é o lavandulol. E a capuchinha? A capuchinha, ela é uma que a gente chama punk.
né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, a capuchinha, ela é o máximo, porque ela tem muito cobre, ela tem muitos minerais, ela é boa para a pessoa que tem problema de bócio, ela é diurética, ela vai atuar, né, em toda a questão da inflamação dos rins. Você pode fazer um chá das folhas, ou você pode comer as folhas e as flores, né, que ela tem um gostinho agridoce. Né? Ela tem muita concentração de vitamina C, então ela também é boa para as vias respiratórias. Tá? A capuchinha, Tropeoalum majus, ela é uma rasteira, ela é uma invasora, ela toma conta do pedaço. Então você também tem que fazer o manejo. Né? Mas agora não, já faz um tempinho que o professor Lorenzi, ele publicou o livro das punks, né, que é o máximo, que tem todas as receitas possíveis e imaginárias, né, sobre as plantas alimentícias não convencionais, porque, gente, o brasileiro, ele pisa no remédio e senta na comida, entendeu? Por quê? Porque ele não conhece, porque ele ignora, entendeu? Então, passar fome num país como o nosso, não tem como, porque todas as plantinhas que a gente considera amável, diz assim um ditado, tudo que nasce no nosso jardim é aquilo que a gente precisa tomar para se curar. Então, por isso que observar é importante. Né? Às vezes, até no meio das pedras, está lá o quebra-pedra. Né? O quebra-pedra, não o quebra-pedra rasteiro, que é tóxico, mas o quebra-pedra que é herbáceozinho, que cresce até uns 50 centímetros. O quebra-pedra, não é que ele vai quebrar a pedra dos rios, mas o quebra-pedra, ele vai dilatar o ureteres para que a pedra possa sair. Então, nos lugares menos, assim, mais inóspitos, a gente encontra lá uma plantinha medicinal. Agora vamos falar um pouquinho das plantas aqui do Cerrado, né? Isso aqui, vou ficar devendo o nome científico, que é o João Gomes. E já que nós estamos falando de punk, né, de plantas alimentícias, plantas que têm vitaminas, plantas que têm minerais, né, o João Gomes, ele tem uma quantidade de ferro muito grande. Né? Então você não precisa comer feijão todo dia, você pode comer o João Gomes, entendeu? E você pode fazer como? Refogado, na salada, no feijão. Né? Então toda a planta, toda a parte aérea, ela é medicinal. Né, com essa concentração grande de vitamina e de sais minerais. Agora uma planta assim, muito importante, ela é importante economicamente e ela também é importante a nível medicinal. Né? Então nós temos aqui a nossa amiga aroeira. Né? Existem muitas espécies de aroeira, que é a Esquinus, essa aqui que dá a pimenta vermelha, né, a pimenta rosa, perdão, ela é a Esquinus terimbifolia. Né? Então, ela é uma planta muito utilizada pelas mulheres, porque ela é planta para cândida, tá? Ela é uma planta para todos os males íntimos da mulher, corrimento, coceira. Né? Ela ajuda também na questão da menopausa. Ela é bactericida, ela é fungicida, ela é cicatrizante. Né? Ela é cicatrizante de feridas, machucados. Você pode fazer uma pomadinha com óleo essencial da aroeira. E a sementinha dela também é a pimenta rosa, né? Que tem um valor agregado. Então, é uma árvore, né? Ela chega a ter 4, 5 metros. Né? E você pode utilizar tanto as folhas da aroeira, quanto também a casca da aroeira, a entrecasca da aroeira. Né? Esquinus terimbifolia. A outra variedade também serve? Tem a Esquinus mole, tem muitas variedades. Mas essa aqui justamente pela pimenta rosa, ela assim
ela é a planta que a gente vê que de todas é a mais fácil de você encontrar, porque também é mais cultivada, né, porque tem esse valor econômico agregado, não só na extração do óleo essencial, mas como também na utilização da semente rosa. Bom, pé de perdiz. Pé de perdiz é uma planta extremamente cicatrizante. Ela é muito utilizada aqui pelos herbeiros, eles gostam de fazer garrafada, principalmente para a questão de inflamação do útero, né? Também para a mulher, os problemas da mulher, e também inflamação de próstata. O pé de perdiz. Você vai usar, como a folha dela é áspera, você vai fazer uma decocção, né? Você vai ferver as folhas, onde está concentrado o princípio ativo. Bom, o ipê roxo. Vou falar um pouquinho aqui do ipê roxo. O ipê roxo, gente, é o símbolo, é a flor do símbolo nacional, é o ipê roxo. Todo mundo conhece o ipê roxo, né, pelas suas flores maravilhosas, né, arroxeadas. O ipê roxo, ela é uma planta anticancerígena. Tá? É uma planta anticancerígena especialmente para câncer de ovário e câncer de próstata. E para tumores de maneira geral, mas especialmente para essa questão. Foi comprovado cientificamente. O ipê roxo ele tem como princípio ativo o lapacol, né? Essa substância ela cria uma sinergia com a célula cancerígena, então ela destrói o núcleo da célula sem destruir o tecido do entorno que está saudável. Você vai utilizar a entrecasca do ipê roxo. A entrecasca, você tira aquela casca superficial e entre a casca e o cerne é a entrecasca que você vai fazer uma decocção, não é? Porque tudo que é duro nós vamos ferver e tudo que é mole nós vamos fazer o chá de infusão. O ipê roxo, ele também está sendo utilizado também no Inca, né? Agora, não só, porque existem muitas plantas comprovadas já para o câncer, né? A gente pode citar também o avelóis, que aí é o foco antirrucário. O avelóis é aquela que é cheia de dedinhos, quando você quebra já sai o leite. Normalmente, geralmente, as plantas que saem esse leite cáustico, elas são plantas anticancerígenas, não é? Então a gente tem também é o nome, meu Deus? A graviola agora também, a folha da graviola também, agora já tem estudos também para o câncer e também para ajudar no processo de diabetes. Mas não era essa não. Bom, nós temos a babosa, né? A babosa. A babosa é outra planta, que até um Frei escreveu um livro, O Câncer Tem Cura, com a babosa. Agora, existem 150 tipos de babosa, entendeu? E só 3 são medicinais. Então, como é que você vai saber se a babosa é medicinal ou não? Entendeu? Como é que a gente identifica uma planta? O que determina para dizer, essa planta é tal espécie? A flor. O pessoal aqui de biologia é? Agroecologia. Então é a flor. Então, pela flor você determina a espécie. Quais são as 3 espécies medicinais da babosa? A gente tem a babosa, né? O nome científico é aloe. Aloe vem do árabe, quer dizer aloé, gosto amargo. Não é? Então tem a lenda da babosa que é o seguinte: um árabe salvou, um árabe salvou um doente. Aí o doente perguntou para ele, poxa, o que eu posso te dar em troca? Aí o árabe falou, eu quero uma planta que eu possa viver 100 anos. Então deu a babosa, que é considerada a planta da longevidade. Não é? Desde a antiguidade que eles utilizam a resina da babosa, não é? Como um poderoso medicamento, né? Para o câncer e inflamações. Então, se nós temos 150 espécies de babosa e só 3 são medicinais, né? A primeira, aloe vera,
Vocês não vão esquecer, né? Vera, aloe, vera. A aloe vera, ela tem a inflorescência amarela. Então, viu a inflorescência amarela, já sabe que é a babosa medicinal, é a aloe vera. Inclusive, quando ela é filhote, ela dá umas pintinhas brancas. Aloe vera. Aloe saponária, que é a babosa africana, é aquela que tem a flor rosa. E a terceira, que é Aloe arborescens, que tem a flor laranja. Agora, tudo bem, se ela está em flor é fácil identificar. E se a babosa não está em flor? Como é que eu vou saber? Se é uma babosa ornamental ou se é uma babosa medicinal? Então, tem uma dica do professor Matos, que é o seguinte: a babosa precisa ser cortada à noite, tá? Porque não pode ter interferência da aloína, que é o princípio ativo, com o sol. Então, à noite, você corta a folha da babosa, deixa escorrer, né, a aloína, para tirar um pouco da toxicidade. E aí a dica é assim: se você cortar a folha da babosa e exudar e sair uma substância amarela que em 24 horas ela oxida e fica vermelha, isso caracteriza a babosa medicinal. Se você cortou a folha da babosa e passou 24 horas, 48 horas, ela continua branca, é uma babosa ornamental. Tá? Então isso já ajuda a gente a trabalhar com a babosa. A babosa, o ideal quando você vai usar a babosa é você flambar a folha da babosa. Você passa ela no fogo para poder descolar melhor a mucilagem, que é o princípio ativo. A babosa, ela é antibiótica da pele, ela é cicatrizante, ela é emoliente, ela é hidratante, ela é anticancerígena, uso interno. Inclusive se recomenda assim, tomar uma colherinha de café todo dia, uma colherinha de café daquela mucilagem para ajudar a lubrificar os órgãos internos. É uma planta que, se tiver uma queimadura, você abre a folha da babosa, coloca diretamente na pele. Ela tem tantas propriedades, ela realmente é fantástica. Agora, como dizia Paracelso, pesquisador do século XVI, do Renascimento, e eu recomendo vocês lerem tudo de Paracelso, porque o cara estava 500 anos, a cabeça dele era 500 anos na frente. Paracelso dizia o seguinte: antes de você colher uma planta, né, você tem que entrar em contato com o ser elemental da planta. Olha, ele era médico, ele era cientista, né, ele revolucionou a medicina da época, porque no Renascimento foi uma revolução nas artes com Leonardo da Vinci, foi uma revolução na literatura com Erasmo, na religião com Lutero e na medicina com Paracelso. O nome dele não era Paracelso, ele se colocou esse apelido porque ele era contra Celso, que era o bambambam da época, era o Celso. Mas quando os príncipes, os reis ficavam muito mal para morrer e ninguém dava jeito, chamava Paracelso, porque ele tinha métodos próprios. A primeira coisa que ele dava eram plantas vomitórias. Para quê? Para que o enfermo vomitasse, botasse para fora aquele vírus, aquela bactéria. Não é? Então Paracelso escreveu um livro chamado Botânica Oculta, que eu acho muito interessante, recomendo. E ele fala o seguinte: quando você vai colher uma planta, a planta é um ser vivo. Se você pega a planta e arranca a planta de qualquer maneira, a planta se estressa, entendeu? A planta se horroriza, entendeu? A planta não vai doar para você aquelas substâncias terapêuticas que vai ajudar no seu tratamento. Então você tem que se harmonizar com o ser elemental. Então ele fala que se essa planta está viva, é porque existe um ser elemental que dá vida a ela, não é? Então, como é que você entra em contato com o ser elemental? Então, ele fala que o ideal seria você saber o ritual de colheita de cada planta. Como isso não é possível, né? Só no Brasil nós temos 250 mil plantas medicinais, que representa um terço das plantas medicinais do planeta, né? A gente ia precisar de muitas encarnações, né, para poder estudar todas as plantas. Então tem um ritual básico, que você pega um graveto, você traça um círculo em torno da planta, esse círculo representa a roda
das reencarnações, quando em algum momento na escala evolutiva nós fomos plantas também, entendeu? E você virado para o leste, onde o sol nasce, você pede aquele ser elemental para lhe ajudar a curar, fazer aquele xarope, aquele remédio. Você entra em contato com aquele ser ali, não é? Que é tão inteligente, que é tão sábio, que produz o seu próprio alimento. Entendeu? Então, depois que você traça o círculo, você faz o pedido, uma oração, um ponto, um hino, o que você acredita, um silêncio, e aí você colhe a planta. E aí então, os seres elementares daquela planta, né, graciosamente vão ceder para você. Bom, eu não sei porque eu estou falando de Paracelso, mas era para dizer para vocês que na hora que vocês forem fazer, seja um simples chá, vocês entrarem em contato, né, com a planta, né? Não ficar pensando em outra coisa, vou arrancar a planta de qualquer maneira, né? E quando você tem consciência dos efeitos benéficos da planta, você conserva a planta, entendeu? Você faz questão de cuidar daquela planta, porque amanhã você pode precisar dela, ou um vizinho, ou a família, ou a comunidade pode precisar. Para a gente encerrar aqui, né, o nosso pequi, não é? O pequi tão gostoso, né, ali na torre, né, tem aquele arroz com pequi, o óleo de pequi, não é? Então o óleo de pequi, gente, é maravilhoso. Eu uso nas minhas formulações. Todo óleo de massagem, eu uso óleo de pequi, porque o pequi, ele tem vitamina E, não é? Ele é antioxidante, ele não vai deixar o óleo ficar rançoso. O pequi, ele é cicatrizante, ele tem muitas vitaminas, né? Ele é rejuvenescedor, ele é um máximo para a pele, né? Ele é anti-ruga, né? Além do fruto ser extremamente energético. E aí eu falei do pequi, né? E aí eu não tinha muda do buriti, né? Então eu trouxe o óleo do buriti. Vai passar aí para vocês, para quem acho que todo mundo conhece, né? Óleo de buriti prensado a frio, né? Que também é outro maravilhoso, além de ser um fruto energético, né? Nós falamos aqui no livro da linha do Tucum também muito sobre o buriti, né? O buriti, esse óleo, ele é um protetor solar, né? Vocês podem experimentar, né, na pele. Ele é um protetor solar. É claro que não é um protetor fator 50 para se torrar no sol meio-dia, entendeu? Então, ele é um protetor solar, ele é um hidratante da pele, ele é cicatrizante de feridas, né? O que mais que a gente vai falar do buriti? O buriti para uso veterinário também. Os animais que estão com o pelo caindo, com sarna, também é maravilhoso, né? Para ferida, cicatrizante. Então, como é que a gente pode fazer uma mistura boa desses óleos do cerrado? A gente pode pegar uma base que é mais em conta, por exemplo, óleo de semente de uva, não é? Que é mais em conta, o pequi, o buriti, o baru, são óleos. O baru, então, óleo de baru, gente, é ômega 3, tem ômega 3, tem ômega 6, tem vitamina C, não é? Então esses óleos do cerrado é um tesouro, mas assim, os preços também estão um tesouro, não é? Então, para a gente fazer um óleo de massagem, uma receitinha assim, rápida, né, para pegar um óleo mais em conta, que é um óleo de semente de uva, você pode colocar 90% de óleo de semente de uva, e aí você bota 5% de pequi, que vai ser a vitamina E, que não vai deixar o óleo ficar rançoso, e 5% de buriti, né? Aí você tem um óleo de massagem assim, fantástico. Se você ainda quiser colocar algum óleo essencial, né, aí é o óleo essencial, como por exemplo alecrim, né? O alecrim é fungicida, bactericida e germicida, estimulante, antidepressivo, né? O pessoal estudava por que estudava com alecrim na orelha? Entendeu? Porque aquele aroma, né? A criança, né, ia sentindo aquele aroma, o estudante ia sentindo aquele aroma, e isso ia ativando, melhorando a sinapse no cérebro, ficando mais inteligente,
para absorver melhor. Então, o alecrim é a planta do estudante, entendeu? Na alimentação, entendeu? No óleo, só tem uma contraindicação, que é se a pessoa está fazendo um tratamento homeopático. Porque com o alecrim tem o óleo essencial de cânfora, a cânfora, ela anula o efeito da homeopatia. Então, nesse caso, se você está fazendo um tratamento homeopático, você não vai tomar o alecrim. Bom, a gente podia abrir agora um pouquinho de pergunta. A gente tem, acho que 10 minutos, depois vocês vão ter que voltar. E eu quero dizer que nós vamos sortear aqui uma bolsa para o curso desse final de semana no Gerânio. Né? Esse curso é um curso de chama Farmácia Sagrada, onde vocês vão aprender a identificar a farmácia viva, a farmácia sagrada que você precisa ter para atender todos os problemas de primeiros socorros e também as manipulações, né? A tintura, o xarope, a pomada, a colônia, o óleo, né? Então, eu acho que falhou, né? Enquanto sorteio, se alguém tiver alguma pergunta, né? Você falou daquela plantinha que algumas pessoas Olha, vamos fazer o seguinte, eu falei, gente, será que 12:30 vai vir alguém para essa palestra? 12:30. Então eu estou muito feliz que vocês vieram, tá? E então eu vou fazer 2 sorteios. Então a pergunta. Aqui, eu acho que é esse que está. Você falou daquela plantinha que quebra e sai o leite, que é cancerígena e tal. Não, anticancerígena. E eu queria saber como que a gente faz para consumir, porque eu sabia, me ensinaram que esse leite era tóxico, né? Essa é uma pergunta importante, porque essas plantas cáusticas são muito perigosas, entendeu? Então tem que ter uma pessoa que já tem experiência. No caso do avelóis, ela é tão forte que você coloca 10 gotas em 2 litros de água e depois você 10 gotas em 2 litros de água e como é que era essa receita? 10 gotas em 2 litros de água e depois você dilui, não é? As gotinhas numa colher de sopa de água também. Aí, assim, essas receitas mais específicas, né? Prefiro que depois eu vou deixar meu e-mail aí, vocês entrem em contato, que aí eu tenho pessoas que já têm essa experiência, alguns médicos amigos que fazem parte também da nossa ONG, e aí pode te orientar melhor. Ninguém usa planta cáustica assim, sem saber, primeiro que pode queimar, segundo, se cair no olho cega. Então, é sério, né? Porque para matar o tumor, nesse caso eu recomendo o quê? Ipê roxo, gente. Maravilhoso, comprovado, entendeu? Tá? Olá. Gostaria de agradecer primeiramente a palestra, que foi muito boa. E eu gostaria de saber se há alguma receita para a gente fazer os nossos próprios óleos essenciais, porque realmente é bastante caro. E se você puder passar alguma receita para a gente fazer óleo de lavanda, óleo de piqui. Olha, óleo essencial não é receita, é processo de destilação. Você tem que ter um destilador. Entendeu? O que eu posso fazer é dar o fornecedor de destiladores. Não é? Porque o que é a extração do óleo essencial? Você coloca a erva, né? O destilador, você coloca a água e a erva, aquilo vai ferver, vai passar por uma serpentina refrigerada. Na hora que aquela fumaça ela esfria, separa o óleo da água. Então você, na verdade, não é uma receita que você possa tirar o óleo puro. Você tem que ter um aparelho, um destilador para poder fazer isso. Tá? Um óleo mais fácil de lavanda. Mas para você usar o óleo essencial, você pode fazer o seguinte.
você pode usar a planta inteira, você não vai extrair o óleo, aí você usa a planta inteira, não é? Mas isso é um processo um pouco longo de explicar agora. Vamos fazer o seguinte, manda as perguntas assim, vou deixar meu e-mail, eu posso te responder depois melhor. E também, quem for no curso, lá a gente vai ter um tempo maior para tirar todas as dúvidas, tá bom? O que eu ia dizer para você é que em vez de ser um óleo essencial puro, você pode ter um óleo de massagem, por exemplo. Tá? Aí você vai pegar a planta seca e vai colocar em maceração numa base oleosa durante 9 dias. E bota no sol. Então, dá trabalho, não é? Dá trabalho. Porque você vai ter que trocar a planta a cada 9 dias. São 27 dias trocando a planta. Aí você vai ter um óleo de lavanda, que vai ter o óleo essencial da lavanda ali dentro. Então você pega, por exemplo, um óleo de semente de uva, enche de lavanda seca e bota no sol. Ou um óleo de buriti, bota no sol. 9 dias. Depois de 9 dias você coa, aperta, joga fora aquela planta, mais planta nova naquele óleo. Fica no sol, 9 dias. E depois mais não, são 27 dias trocando de erva seca a cada 9 dias. Tá? Ok. Eu posso? Eu queria te perguntar, fazendo sabonete, por exemplo, quanto de tintura que você coloca na base vegetal? Tipo, sei lá, para 1 kg de base vegetal de sabonete que você vai fazer, você coloca colher, coloca quanto de tintura? Olha, normalmente a gente usa até 10% de princípio ativo para uma base. Tá? Vamos passar para o lado de cá. Alguém tem mulher o quê? O nome que estão querendo? Tá. Olha, tem vários fornecedores. Eu trabalho com... Tem a Laszlo, mas eu trabalho com a Ferquima. Por quê? Eu já passei para todos os fornecedores de óleo essencial que vocês possam imaginar. Entendeu? E não vi nenhum óleo assim mais puro, entendeu? Chama Ferquima, né? Com F, né? Ferquima. Então eu gosto de comprar na Ferquima. Mas também tem outros fornecedores aqui. A Ferquima em São Paulo. Em São Paulo. As grandes empresas, gente, estão em São Paulo. Agora, aqui, o que a gente pode usar bastante aqui do Cerrado? São os fornecedores de óleo, são os fornecedores de manteiga de cupuaçu, manteiga de mumburu, manteiga de carité, não é? Porque a gente tem procurado substituir, não é, as bases de origem mineral pelas bases de origem vegetal. Você tem o nome desses fornecedores? Eu tenho uma lista de fornecedores. Aí essa lista eu posso passar para... Vocês botaram o nome no e-mail de vocês? Pode publicar no evento. No evento? Isso era uma coisa legal. Vai passar uma folhinha, isso era bom da gente ter contato, porque... Ok. Só para passar uma folhinha aí com o e-mail, porque a gente pode passar depois diretamente para vocês quais são os meus fornecedores, tá? No evento a gente publica lá no evento. Tá bom, mas eu gostaria de ter o e-mail da galera. Passa mais uma lista para e-mail só. Qual é a pergunta? Quem, Gabriel? Se você está inteirado sobre a proibição da sarna. Pois é, né? Não é uma... A questão é o seguinte, né, gente? Não tem como, eles podem querer proibir, mas não tem como proibir. Entendeu? Qual é a planta? É igual aquela história, é proibido muitas coisas, entendeu? Muita gente usa cannabis sativa, é proibido. O pessoal não usa, entendeu? Então, existem várias questões. A sananga que ele está falando, para quem não sabe, é um arbusto da Amazônia, cuja raiz, a entrecasca, você usa como um colírio psicoativo no olho. Tá? E aí os índios usam tradicionalmente para quê? Para achar caça, para achar os inimigos, né? Para abrir a visão, né? E começou a ver como cada vez mais
um intercâmbio, entendeu? Entre a comunidade indígena e a comunidade não indígena, ou seja, nós, né, com os produtos da floresta, principalmente os produtos psicoativos, e aí não é só a sananga, que também a Anvisa está de olho, está também na vacina do sapo, do cambô, não é? A questão da ayahuasca agora também é uma questão que estão revendo, porque a Fiocruz agora está fazendo pesquisa com alcoólatras, com ayahuasca. Eu acho que isso é uma questão que a gente observa, né? A gente não pode dar bobeira, e é importante a gente também saber de onde é que vem esses produtos, né? Porque está tendo uma comercialização assim, exagerada em relação a isso. Todo mundo agora aplica sananga, todo mundo agora aplica cambô, todo mundo é pajé e abre trabalho de ayahuasca. Então, tem que tomar cuidado, não é? Porque eu acho que é bom a gente beber na fonte. Então, a fonte, lá na fonte. Então, você vai lá, entra em contato com as comunidades, passa um tempo na comunidade, usa as plantas de poder, porque tem um ritual que dá proteção, entendeu? Aí depois, se você já acha que já está com background, já internalizou, já aprendeu a tirar, a extrair, ou tem um fornecedor de credibilidade, porque proibir, vão proibir sempre, entendeu? Sempre. A gente sabe, por exemplo, que a história da cannabis, ela foi proibida porque a Inglaterra queria colocar o algodão, queria tirar o cânhamo, entendeu? Queria entrar com algodão na economia, nas grandes navegações, nas caravelas, nas velas, nas cordas, não é? Agora, por outro lado, a Anvisa, que é um órgão de vigilância sanitária, se preocupa com essa questão de vir uma série de produtos da biodiversidade brasileira sem controle de qualidade, que pode causar problemas. Porque colocar uma coisa no olho, o olho é um órgão super sensível, né? Agora, o que eu aconselho, assim, você tem interesse, você quer pesquisar, você quer usar, vai na fonte. Ok, gente. Mais alguma pergunta? Vamos partir para o sorteio, então? Falta? Quem não assinou? Olha, eu quero dizer para você que esses livros, tá, eles estão disponíveis para venda e o recurso vai para as comunidades, tá? Tanto da linha do Tucum quanto da arte de partejar. E são livros que vocês não encontram em lugar nenhum, porque são livros que nós fizemos a produção, tá bom? Oi? Só vende quando eu venho dar curso aqui, porque a gente não tem outro lugar, né? É uma produção limitada e eu dou curso e eu levo alguns livros, não tem como deixar em outros lugares. Eu quero dizer para vocês que se alguém quiser conhecer os meus produtos, tem uma farmácia aqui em Brasília, chama... Puxa vida... começa com Y, Ipiana, Ipuana. Guarapuama. Hã? Guarapurama, fica na Asa Sul. Não, mas começa com Y. Primeiro. Iapurana. Com N ou com N? Não, Iapurana, é isso aí. Então é um parceiro agora, é o Cícero. É o Cícero, ele é o dono da farmácia, é um farmacêutico muito cabeça, e a gente está fazendo essa parceria aqui. Iapuana. Fala para onde é que é. Vou pegar aqui direitinho. Tá bom. E dizer para vocês que eu não dou curso só em Brasília. Quando vocês quiserem fazer um aprofundamento lá no meu laboratório e tudo, no Rio de Janeiro. Vocês podem mandar também, ó, Vera, eu tenho interesse, eu quero me aprofundar na parte de cultivo, ou na parte de cosmético, ou na parte de fitoterápico. Nós temos também na nossa ONG, nós damos seis módulos, que é o curso integrado de fitoterapia.
Ah, ela vai dizer onde é que é. Fica na Asa Sul, 112, Bloco C. Nome é? Iapurama. Então, são 6 módulos, que é o curso integrado de fitoterapia. O primeiro módulo é a farmácia sagrada, que é esse módulo que eu vou dar esse final de semana. O segundo módulo é fitocosmética, saúde e beleza com a natureza. O terceiro módulo é cultivo e agrofloresta, cultivo e agrofarmácia. O quarto módulo é etnobotânica, métodos e técnicas para se trabalhar numa comunidade. O quinto módulo é astrologia botânica, né, que é a influência dos astros do planeta nas plantas e a relação com o homem. E o último módulo é o sagrado feminino, né, que aborda toda a questão das plantas antes, durante e depois do parto, e é um estudo também com as parteiras, né, e uma comparação entre o trabalho das parteiras que utilizam as poções botânicas com o xamã. Tá? Então, assim, se vocês tiverem interesse em algum módulo, entre em contato que a gente forma um grupo, ou vocês vão para lá, ou eu venho para cá, e a gente tem essa disponibilidade. Aqui eu tenho uma equipe que trabalha comigo há muito tempo, né, que é a Maíra, né? Maíra, levanta a mãozinha. A Maíra é professora de yoga, é terapeuta, é pesquisadora, trabalha com plantas, faz agrofloresta, né? O Gabriel, né? O que é o Gabriel? O Gabriel foi. O Gabriel, ele é ecólogo, ele trabalha no Ministério do Meio Ambiente. E a Débora, que é minha assessora de comunicação. Então, nós já trabalhamos há muitos anos juntos, né? E não só aqui, mas também nos projetos. E se vocês, reforçando, se vocês tiverem interesse em participar de algum desses projetos, né, nós estamos aí com as portas abertas.